Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje com vocês, né, para falar sobre código de conduta. Esse é um tema que eu gosto muito. Para mim, na minha percepção, é uma das ferramentas mais importantes e de mais aplicabilidade dentro do compliance. Então, eu sempre tenho muito prazer em falar desse tema. Gostaria também de agradecer a participação de vocês, né, por estarem aqui, por tirar um tempinho para me ouvir. Realmente é muito gratificante saber que vocês estão disponibilizando o tempo de vocês para estarem aqui comigo, para a gente poder bater esse papo sobre código de conduta. Antes da gente adentrar especificamente ao nosso tema, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Jéssica Barros, eu sou advogada, atuo na área empresarial e de compliance, e o meu foco aí, meu nicho, né, dentro desse campo de direito, é voltado para pequenas e médias empresas. Por que eu escolhi esse mercado? Porque ele é um mercado carente de profissionais, né? E é um mercado que também é carente de processos ali, de procedimentos. Quando eu falo processos, eu estou me referindo a procedimentos e não processos judiciais. Então, ele é um mercado ali carente. A gestão dessas empresas não é uma gestão profissional, ela geralmente é feita por feeling, né? É conduzida por aquilo que o dirigente acha mais válido. Então, e não por procedimentos estabelecidos previamente de acordo com padrões de governança. Então, percebendo isso no mercado que tem essa carência, eu decidi me especializar nessa área para poder levar essa gestão profissional, levar essa questão de governança, o compliance como uma ferramenta aí de gestão para as empresas, para que elas tenham não só a lucratividade, que é o que toda empresa busca, mas também o cumprimento aí da sua função social, que é um dos aspectos mais importantes dentro da empresa. Bom, falando então sobre o nosso tema, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o código de conduta como uma ferramenta de governança aí dentro da área de TI, certo? E quando a gente falar sobre esse tema, a gente vai trabalhar 3 pontos principais dentro dele. O primeiro ponto vai ser a questão cultural, porque a governança nada mais é do que uma mudança cultural. Então aí a gente passa de pessoas que vão fazendo as coisas por impulso, né, por feeling, por achismo, para uma gestão profissional em que a pessoa vai começar a fazer coisas, vai ter procedimentos estabelecidos, então ela vai ter que mudar culturalmente ali o procedimento de tomada de decisão dela e a forma com que ela age perante as situações, certo? Então é por isso que a gente vai falar de cultura. O segundo ponto que a gente vai trabalhar é a governança corporativa, então para ficar mais claro para vocês a importância do código de conduta, a gente tem que falar o que é a governança, como ela se estabelece, quais são ali os princípios que estão ligados a ela, né? Porque entendendo os princípios, vocês vão saber especificamente aonde entra ali o compliance e, consequentemente, onde vai entrar o código de conduta nisso. Então, por isso que a gente vai falar da questão da governança, a gente vai conceituar, falar dos princípios e como ela é no dia a dia. E aí, por fim, a gente vai falar do código de conduta. E aí a gente vai trazer o código de conduta para mostrar o que é o código de conduta, né? Qual a diferença dele para as políticas internas da empresa, para o regulamento interno, porque várias empresas possuem ali um regulamento interno. Então, por que eu preciso de mais esse documento? Por que o código de conduta é importante? A gente vai falar sobre isso, vai falar dos principais problemas que a gente vê na prática ali e que ele pode suprir, né, como uma ferramenta e como ele deve ser trabalhado ali nessa questão de ferramenta para que a gente possa ter ele ali alinhado aos valores da empresa e desempenhar o papel dele, né, que é estabelecer esses padrões de tomada de decisão. Então, adentrando aqui ao nosso tema, falando especificamente de cultura, a gente vai falar da cultura primeiramente no geral, da cultura brasileira, e aí depois a gente vai unir ela à cultura empresarial. Então, hoje, né, como é nosso país hoje? O nosso país é um país muito rico, a gente sabe, né? O Brasil, ele é
tem muitos recursos naturais, é o maior país da América Latina, então ele é muito rico. Mas tem uma outra vertente do nosso país, que é o que a gente, né, importa muito, que é a nossa cultura, é como o brasileiro age. E como o brasileiro age? Aqui, né, se popularizou muito, né, a questão do jeitinho brasileiro, que o brasileiro é muito criativo, então ele encontra soluções para os mais diversos e variados problemas, né? O que também é muito popular o termo de pensar fora da caixa. E isso é uma coisa ok, é ótimo, né? Quando a gente tem realmente uma criatividade, empreendedores são criativos, né? Devem ser criativos. Mas o problema disso é quando esse jeitinho brasileiro passa para uma outra vertente. E qual é a vertente? A vertente é você se excusar do cumprimento de obrigações. Então, a gente tem ali condutas que visam facilitar um procedimento, né, uma decisão, para que a gente possa para que a gente não precise fazer as coisas com cautela, com tempo, dentro daquele processo ali cotidiano certinho. Então a gente passou a gente tem, né, na verdade, uma burocratização extensa, então a gente passa para tentar vencer essa burocratização, a gente passa a tentar achar soluções criativas. Porque é muito mais fácil você achar soluções criativas, você pensar de uma forma de se excusar, do que você pensar em meios e procedimentos para fazer ali cumprir aqueles requisitos. Então é isso que a gente tem hoje no Brasil, né? Vou ler para vocês aqui um trecho que é de um artigo escrito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que ele fala muito bem, ele ilustra muito bem essa questão do comportamento do brasileiro, comportamento ético do brasileiro dentro do nosso país. Então ele fala aqui, o texto está aí no slide para vocês verem também. O improviso se traduz na incapacidade de planejar, de cumprir prazos e, em última análise, de cumprir a palavra. Vive-se aqui a crença equivocada de que tudo se ajeitará na última hora, com um sorriso, um gatilho e a atribuição de culpa a alguma fatalidade. O sentimento pessoal, acima do dever, se manifesta no favorecimento dos parentes e amigos, no compadrio, na troca de favores. O toma lá da cá, a cultura da desigualdade expressa a crença generalizada de que as regras são para os comuns, os outros, não para pessoas especiais como eu. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tende a achar que a gente não precisa cumprir regras, né? Então, no dia a dia, a gente vai ali e fura uma fila, né, no caixa do supermercado, entra numa vaga preferencial que não é nossa, e a gente toma essas atitudes ali, muitas vezes sem a percepção de que isso é uma desconformidade, de que isso é um equívoco. E aí, quando isso passa, que é uma coisa do dia a dia, quando isso passa a ser um problema de compliance, um problema empresarial, isso passa a ser um problema de compliance, um problema empresarial, quando essas atitudes dentro da empresa são para burlar leis, normas internas da empresa, entende? Regulamentos. E aí a gente tem um problema. Por que a gente vai ter um problema? Porque muitas vezes não é só a questão do funcionário ser sancionado, é também a questão de que a empresa vai ser sancionada, ela vai ter uma perda de reputação. Então, hoje é muito comum que a gente tenha dentro das empresas regulamentos feitos apenas para colaboradores e não para os dirigentes, não para as pessoas que estão no topo, e que eles não são cumpridos pelos colaboradores. E eles não são cumpridos por um motivo muito simples, porque para a gente ter o cumprimento de regras
pelos colaboradores, por terceiros, por aqueles que a gente chama de stakeholders, eles têm que ver o exemplo, né? Tem aquele ditado que é bem comum, bem assim evidente, mas que realmente é a realidade. A informação educa, mas é o exemplo que arrasta. Então, para a gente ter regras sendo cumpridas, para a gente ter uma padronização de condutas, a gente tem que mudar a nossa cultura, a gente tem que mudar essa relação de que a regra vale para você, mas ela não vale para mim. Não, a regra vale para todos. É assim que ela deve ser. E principalmente quando a gente fala de empresa, porque se a gente tem dentro da empresa uma regra que vale para todo mundo, ela realmente vale para todo mundo e as pessoas vão se sentir impelidas a cumprir essa regra. É diferente de que se é uma regra que vale para um, mas não vale para outro, sempre vai ter aquele questionamento. Ah, eu não vou cumprir porque fulano não cumpre, então por que eu tenho? Então, você sempre vai ter questionamentos que levam a fragilizar aquela regra, aquela conduta, né, para ser tomada de uma forma diferente, certo? Então, a gente tem que, em primeiro momento, entender que essa é a cultura do Brasil, que o brasileiro ele tem essa cultura de não cumprimento das regras, de ser criativo, para que a gente possa, dentro da empresa, começar a observar isso e fazer mudanças para que isso possa se tornar uma coisa que não é mais um hábito, para que o cumprimento daquelas normas assim se torne um hábito, certo? E como a gente faz isso? A gente estabelece isso através da governança corporativa, que é o que a gente vai falar agora. O que é a governança corporativa, né? Primeiramente. Bom, num conceito aí de palavras, se você pegar o conceito etimológico da palavra, você vai ver que governança é do ato de governar, ou seja, dirigir. E o corporativo, ele está ligado à corporação, então seria o ato de governar uma corporação. Só que aqui a gente não está falando de uma corporação, a gente está falando de qualquer empresa. Então, a gente estende esse conceito não só para uma corporação, mas para qualquer empresa. Então, aí já vem a primeira pergunta. Jéssica, a governança vale para todas as empresas? Sim, a governança vale para todas as empresas. Não é uma única empresa que vai ter uma única empresa no sentido de perfil, que vai ter aquela necessidade de governança, são todas as empresas, porque toda e qualquer empresa precisa ser dirigida. Então, se toda e qualquer empresa precisa ser dirigida, logo, toda e qualquer empresa precisa de governança, certo? E aí a gente tem aqui aquela questão, como é feita essa governança? O que eu devo fazer dentro da minha empresa para eu ter uma governança? E aí eu vou apresentar para vocês 4 princípios da governança, que é a base de toda uma estruturação dentro da empresa, a base de como essa governança ela é desenvolvida, certo? Bom, o primeiro, né, que a gente vai falar aqui é a transparência. Ah, muito óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. O que essa transparência tá ligada? Não é só um conceito abstrato, não é só a gente falar, eu tenho que ser transparente, eu vou comunicar tudo que eu fizer a partir de hoje para todo mundo. Não, não é isso, tá? A transparência tá ligada a você conseguir identificar a tomada de decisão, você conseguir identificar o processo, o caminho que levou àquela tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu falo que a minha empresa fechou um contrato lá para fazer prestação de serviço, né? Uma prestação de serviço eventual ou comprar vamos supor, comprar com fornecedores um insumo para fazer a produção de um software, por exemplo, né? Ou para fazer um medicamento, enfim, qualquer que seja a questão ali. Se eu falo que ali eu tomei uma decisão de compra, que eu vou ter ali um insumo comprado no valor X, eu tenho que conseguir identificar
todo o processo, toda a cadeia de tomada de decisões. Então, vamos lá, para eu chegar na compra, eu fiz pesquisas de fornecedores. Então, eu tive o orçamento desses fornecedores, esses orçamentos estão arquivados, né? Eu fiz uma negociação depois. Então, essa pré-proposta lá de negocial também está arquivada. E aí a gente fechou um negócio que culminou num contrato. Esse contrato feito desse fornecimento, né, de equipamento, de insumo ali, ele também está ali constando, ele está registrado. Então você nota que para chegar à decisão de que a empresa X foi contratada para fazer esse fornecimento de equipamentos, eu tenho toda uma cadeia ali que eu consigo identificar. O ato está transparente? Está transparente. É diferente, por exemplo, se eu falar assim, eu preciso comprar equipamento, eu preciso comprar computadores para minha empresa, e aí eu comprei da empresa X. Mas por que você optou por aquela empresa X? Optei. E aí você vai perceber que a pessoa foi optado por aquela empresa X, porque tem um compadrio ali de alguém que indicou, né, alguma questão ali por trás que levou aquela tomada de decisão, e como ela não tem uma tomada estabelecida, uma decisão estabelecida em procedimentos, ela não tem ali, você não consegue identificar como foi o processo para ser aquela decisão para ser tomada, então você não tem a transparência do ato, entendeu? Então não é uma questão de comunicação apenas, né? Que também pode ser, mas não é apenas, é mais uma questão de você conseguir identificar a cadeia pela qual passou a tomada de decisão, certo? Esse é o primeiro princípio, é o princípio da transparência. Aí o segundo princípio que a gente vai trabalhar é o princípio da equidade. Esses 4 princípios, ao final, quando você une todos, você vai ter uma gestão completa dentro da empresa, ou seja, você vai ter uma empresa gerida por meio de governança bem gerida, ela vai ter uma direção, ela vai estar direcionada, governada para aquela finalidade. Então, ela vai estar ali ajustada, certo? Bom, então vamos lá, falando da equidade agora. O que é a equidade? A equidade está ligada àquilo que eu falei para vocês no começo, ao fato de que aqueles procedimentos, aqueles processos estabelecidos na empresa, eles valem para todo mundo. Então, ele vai pegar desde lá o dono, o dirigente, né, o sócio, até a pessoa que está mais lá, até o estagiário, até um terceiro que prestador de serviço, ou seja, ele vai pegar do topo ao chão de fábrica e também a terceiros, né? Todas as pessoas que se relacionam com a empresa vão estar ali cientes daquelas normas e elas vão ter que cumprir aquelas normas. Percebem como você passa de um desnivelamento para uma coisa nivelada? A empresa tem ali procedimentos que valem para todo mundo. Então, não tem como o Zequinha lá da empresa, da faxina da empresa, falar assim, olha, eu não conhecia a regra porque eu não cumpri. E também se o João, que é o diretor, não cumpre, por que eu tenho que cumprir? Certo? Você não vai ter esse problema de argumentação, porque vai estar padronizado que é para todos. É o João dirigente até o Zequinha da faxina vão ter que cumprir todas essas normas que tá ali, porque elas são iguais, valem para todo mundo. Aí, né, o nosso próximo princípio que a gente vai ter é o princípio da prestação de contas. Esse princípio da prestação de contas, ele tá ligado muito lá ao da transparência, porque a partir do momento que você tem procedimentos para identificar a cadeia da tomada de decisão, você também tem, consequentemente, documentos para identificar essas transações financeiras. Então, a parte da prestação de contas vai estar ligada ali às demonstrações contábeis da empresa,
o que foi despendido de valores para gerir aquela empresa na tomada de decisões dela que envolve recursos financeiros. Então, prestar contas é você ter arquivado todos os documentos financeiros corretamente. Então, é um arquivo contábil, certo? E aí, por fim, que é aqui dentro da nossa temática o princípio mais importante, porque é nele que vai estar inserido o código de conduta, né, que vai ali auxiliar nessa governança, é o princípio da conformidade, o compliance. Então, aqui a gente começa a falar sobre essas ferramentas de compliance que a gente vai inserir para ajudar nessa gestão da empresa, nessa governança da empresa, e aqui, então, portanto, vai estar inserido o nosso código de conduta, que é o fator aqui principal na nossa gestão empresarial. Então, o que é o código de conduta? O código de conduta, ele é um documento e que ele vai trazer ali algumas introduções de temas da empresa. Que temas são esses? Esses temas são temas apurados dentro de uma análise de riscos. Então, vamos supor que é uma empresa que lida com questões que envolvem licença ambiental. Então, ela vai ter um risco ali de interação com agentes públicos e também ela vai ter um risco ali ambiental, se ela é uma empresa que produz resíduo, que tem algum procedimento que tem resíduo ambiental. Então, ela vai ter um risco ali ambiental de cometer crimes ambientais, né? Ou alguma poluição, coisas relacionadas ao meio ambiente que podem levar a sanções, e ela também vai ter ali o risco de interação com agentes públicos à medida que ela vai ter que lidar ali no dia a dia com essa interação por causa de licenças, etc. Daqui também, vamos supor que a gente tenha empresa que mexe com software. Então, a gente vai ter ali o risco daquela licença, né, daquele software. A gente pode ter ali também uma questão de sigilo. Então, isso também é um risco de algum segredo tecnológico ser vazado. Então, também isso é um risco. A gente vai ter ali um risco de reputação, porque se a gente tem a questão de vazamento dessas informações, isso prejudica a empresa. Então, a gente, consequentemente, tem um risco reputacional, né? E a gente também tem ali uma questão de concorrência, porque as empresas que atuam nesse ramo têm que estar efetivamente ali mas sempre pronta para criar inovações, ferramentas novas. Então, a gente também tem uma questão de concorrência para não ter uma concorrência desleal, né? Uma monopolização do mercado. Então, a gente tem esses potenciais riscos. Então, a gente vai trazer esses riscos para dentro do código para a gente introduzir essas temáticas e fazer com que a gente possa ter para os colaboradores, para as pessoas que estão ali dentro daquela empresa, padrões de condutas para que elas possam efetivamente responder a eventuais problemas decorrentes desses riscos, certo? Então, o código de conduta, ele vai introduzir, além dessas políticas para mitigar esses riscos, ele também vai colocar ali a empresa em si, os padrões da empresa, da missão, dos valores da empresa, como aquela empresa trabalha, quem é aquela empresa, qual a imagem que aquela empresa quer passar dentro do mercado e por que ela vai trazer isso? Ela vai trazer isso porque a partir do momento de que você alinha a imagem da empresa, os valores da empresa para os colaboradores, eles vão entender, então a empresa tem esse valor como principal, né? Ela tem um valor da transparência como principal, então eu vou agir dessa forma, certo? Então, você traz ali para os colaboradores a dimensão de como eles têm que agir. Então, aí você já começa a mudança cultural e você começa a estabelecer os padrões de conduta para que eles possam estar
alinhados com a imagem da empresa e com as políticas internas da empresa, o que ela quer passar. Então, antes da gente falar ali especificamente dessas questões que o código resolve, vamos falar aqui um pouquinho da diferença. Qual que é a diferença entre código de conduta, políticas internas e regulamento interno? Bom, como eu falei para vocês, o código de conduta, ele vai introduzir as políticas ligadas aos riscos de compliance e ele também vai trazer a missão, visão e valores da empresa, certo? Ele também tem que ser público. Então, como ele é um documento para todo mundo, ele vale tanto para os dirigentes quanto para os trabalhadores, né, os colaboradores ali, quanto para terceiros, que é o que a gente chama de stakeholders. Então, ele tem que ser publicado. Ele tem que as pessoas têm que ter conhecimento sobre ele. Então, ele vai ser publicado em mídias, né, no site da empresa, ele vai ser distribuído aos colaboradores, aos stakeholders, ele vai ser comunicado, a empresa vai criar linhas de comunicação para mostrar alguns pontos dele e ele vai ter que ser treinado, ou seja, as pessoas vão ter que ter conhecimento sobre ele específico de como que aquilo ali é dentro da empresa, então vai ter que ter um treinamento sobre ele para dar toda essa publicidade. O que é a política interna? A política, né, ela já vai tratar com mais especificidade esse código, porque o código ele é para introduzir. Então você vai ter ali um padrão, né, uma regra geral para que você fale sobre aquele tema especificamente. Então você vai ter ali uma regra geral sobre a questão ambiental, você vai ter uma regra geral sobre a propriedade intelectual, você vai ter uma regra geral sobre a concorrência, o uso de mídias sociais pelos funcionários, como se comportar no ambiente de trabalho. Você vai estabelecer ali essas regras gerais, né? Pode ser para que a pessoa entenda, introduza o tema, ela entenda. Aí dentro da política em si, aí você vai vir com as especificações das condutas e as consequências dessas condutas. Então, enquanto o código vai trazer uma regra geral ali para introduzir o tema, para que o funcionário entenda que a empresa tem essa regra e para que ele entenda que vai ter uma consequência, lá na política você vai trabalhar especificamente todas as regras, as condutas e também as consequências dessas condutas, certo? E aí o regulamento interno, ele vai ser um documento entre a empresa e o empregado. Ele já não é um documento para todo mundo, para todos os colaboradores, os stakeholders, não. Ele é um documento específico para o funcionário e a empresa. Então, ele vai tratar ali mais das questões administrativas contratuais da relação empregado-empregador. Ele vai trazer ali, por exemplo, regra de uso de uniforme, regra de grupo de WhatsApp, benefícios. Então, ele é um documento interno. E por ser um documento interno, ele não vai ter publicidade, certo? Ele vai ficar ali só entre o conhecimento da empresa e do colaborador. Então, a gente tem esses 3 documentos, que os 3 são importantes e os 3 se complementam. O código para introduzir as regras, as políticas para dizer como essas regras são na prática e quais as consequências dela, e o regulamento para falar das questões administrativas contratuais entre empregado e empregador. Então, aí voltando aqui para o nosso código, qual que é o papel do código de conduta na construção dessas políticas de compliance que a gente falou, que o código vai introduzir, as políticas vai especificar. O papel do código de conduta é responder questões que são muito comuns no nosso dia a dia e que impactam na tomada das nossas decisões. Trouxe aqui para vocês um exemplo da IBM, né? Quais são as perguntas que o código dela responde e que também são muito frequentes nas mais diversas áreas. Por exemplo, é honesto, né? Eu me sinto bem de verdade com essa decisão? Está em conformidade com as diretrizes éticas comercial da empresa? Se isso aparecesse nos jornais, e se todos agissem assim? Percebem como todas essas questões, elas têm fundos emocionais e também fundo de tomada de decisão
que impactam na atividade empresarial. Porque muitas vezes o funcionário tem dúvida, mas ele não consegue tomar uma decisão ou não toma uma decisão de acordo com os padrões da empresa, porque ele sequer conhece os padrões da empresa. Então, ao contrário do que muita gente pensa, é importante sim você ter padronizações de procedimentos e de condutas. Você não vai mudar a pessoa, você não vai mudar o seu funcionário, ele vai continuar sendo a pessoa que ele é, com os valores dele, os princípios dele, tudo, mas você vai mudar a forma como ele age dentro da empresa, porque uma coisa é o seu João dentro da casa dele, no âmbito familiar dele, coordenando a família dele. Outra coisa é o seu João, gerente de recursos humanos da sua empresa, que está ali para gerir milhares de pessoas. Então, você tem que ter padronizações de conduta e ele tem que saber como ele age em determinadas situações. Então, o código vai vir para auxiliar nessa parte da governança, da conformidade para com os procedimentos internos e a legislação. Ele vai estabelecer os padrões de decisão que o funcionário, os colaboradores, os stakeholders vão ter que observar ao tomar uma decisão. Ok, e aí, que políticas são essas? O que o código resolve? O que o código de conduta, de ética resolve? Ele vai resolver questões de compliance, né? Ou seja, riscos de corrupção, de lavagem de dinheiro. Tudo isso são riscos de compliance, então ele vai resolver tudo isso. Ele vai resolver riscos de governança corporativa, né? Padrões ali contábeis, questões de ambiente ali de trabalho, padronizações de conduta. Ele vai resolver riscos de ambiente adequado de trabalho, ou seja, as questões de conformidade trabalhista, para que você diminua dentro da empresa os processos trabalhistas, a gente vai trabalhar ali as questões de política de atestado médico, por exemplo, para evitar processos aí de burnout. A gente vai trabalhar todas as questões, cobrança de metas para reduzir aí riscos de indenização por dano moral, por cobrança excessiva. Então, a gente vai trabalhar todas as questões do âmbito trabalhista dentro da empresa para que a gente diminua esses riscos. A gente também vai falar ali, resolver questões de ambiente de trabalho adequado, ou seja, para evitar ali a questão de assédio moral. Então, a gente vai trabalhar muito políticas ali dentro internas de assédio, então a gente vai trazer no código de conduta essa regra geral para um ambiente de trabalho adequado. A gente também vai falar do comportamento dos colaboradores, né? Dentro aí dessa área aí de ambiente de trabalho adequado, a gente vai falar desse comportamento adequado dos trabalhadores. E a gente vai falar de respeito à propriedade intelectual e gerenciamento de informações, que dentro da tecnologia é muito importante, porque vocês lidam efetivamente todos os dias com questões de informação sigilosa, propriedades, né, intelectuais, softwares novo, questões tecnológicas. Então, a gente precisa, toda empresa de tecnologia precisa ter dentro do seu código de ética questões relativas à propriedade intelectual e ao sigilo de informações. Todos esses tópicos que vocês estão vendo aí, esses 5 tópicos, eles estão extremamente importantes dentro de uma empresa de TI para ser trabalhada no código. Aí, a partir disso, a gente trabalha políticas internas com regras específicas. Dentro do código, a gente introduz essas normas e aí a gente trabalha depois políticas internas. Isso ajuda na governança? Sim, é fundamental na governança corporativa, porque é o meio de você estar em conformidade e não ter problemas reputacionais,
não ter problema aí de dano à imagem, porque às vezes um escândalo pode trazer mais prejuízo do que, por exemplo, uma multa. Mas também não é só isso. Compliance hoje em dia tem sanções administrativas que são multas gigantescas. Então é muito importante. Toda vez que você vai falar numa empresa, é muito melhor você estar numa empresa que ela tem procedimentos e que ela age em conformidade do que você viver continuamente numa preocupação, né? Que é o que a gente fala. Se muitas empresas cometem pequenos erros, desvios, no final o prejuízo social vai ser enorme. Então a gente tem que corrigir essas falhas. Então, finalizando aí, o que eu quero deixar aqui para vocês é a importância desse instrumento para que vocês possam mitigar os riscos da gestão empresarial de vocês e ter ali uma gestão em conformidade, uma gestão estabelecida dentro dos padrões. Não pensem que isso não é uma coisa necessária, porque evita muitos problemas e também hoje já é uma tendência você ter ali padrões de conformidade. A nossa mudança lá que eu falei para vocês lá no começo para agora é justamente isso. A gente mudar, a gente está caminhando cada vez mais para uma mudança de cultura, do jeitinho brasileiro para um jeitinho de conformidade, um jeito de conformidade, né? O que é ótimo. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês a nossa palestra.